Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Go 3DX, né, Gabriela? Isso aí. Massa. Hoje, bom, nesse quadro, só para relembrar, nós focamos nas ferramentas, né? A ideia do quadro Go 3DX é trazer conteúdo relevante, mostrando as ferramentas que nós usamos na engenharia industrial de um modo geral, quer seja modelamento 3D, modelamento 2D, é, realidade virtual, o Enovia, né? Que traz aí informações de simulação para a área de produção, bastante quem gosta da área Sim. de produção, né? E muito mais está vindo por aí. Então são 11 indústrias que nós vamos atacar, né? Que é a plataforma 3D Experience, que é da Soulsys, que é a nossa parceira, e é onde nós usamos as ferramentas para dentro da Dortec Engenharia, né? Exatamente. Para fornecer serviço. E aí, assim, é mão na massa. Os nossos conteúdos nascem do campo de batalha. Então, nós trazemos nosso conhecimento técnico do que nós trabalhamos no dia a dia, né, para vocês, para ir contribuir na evolução dos estudantes, enfim, dos profissionais da área da engenharia industrial, né, Gabriela? Isso mesmo. E nesse quadro, como o Anderson já falou, a gente aborda, né, as ferramentas, a gente vai abrir mesmo o software e fazer junto com vocês peças, análises, simulações e até dar algumas dicas, né, de Com uso de certeza. ferramenta, algumas dicas de desenvolvimento de produto, né, o que pensar, como colocar. Então é um quadro técnico, né, bastante interessante. Uhum, maravilha. E hoje a gente vai ver um pouquinho de modelamento do CATIA V6. A gente vai fazer um bracket de um dos brackets que vão no carro, né? Uhum, E hoje a gente vai modelar ele no CATIA V6 utilizando algumas ferramentas e dando uhum. algumas dicas aí. E para quem está começando, Gabriela, o que é um bracket? Que peça é essa? Um bracket geralmente é alguma peça, né, que é utilizada como fixação, né, entre duas peças ou Uhum, entre três peças. Então é uma peça que geralmente ela vai ali para unir, né, uhum, para fixar ou com alguma função mecânica mesmo que uhum. pode acontecer, né? Bacana. Pode Assim, ser um um... exemplo no veículo, por exemplo, um bracket a gente vai mostrar aqui, né? Vamos, vou até abrir É uma aqui. pecinha metálica onde tem a função de montar, suportar, enfim, algum outro componente. No equipamento industrial também é a mesma coisa, né? É Sim, para fixar o motor, enfim, né? sim. Bacana. Hoje a gente vai ver esse bracket, a gente vai modelar ele do zero, né, utilizando algumas Aham. ferramentas. Aqui a gente vê que ele vai fixado, né, por essas flanges aqui, né, ele tem esse oblong que vai fixar ele. Tem Uhum. alguns furos e um recorte onde ele é encaixado, então tem uma contrapeça, né? Uhum. Tem duas contrapeças. Ele tem esse rebaixo aqui também na peça, justamente por conta das contrapeças Legal. e essas superfícies. Então, tudo isso é analisado através de um package, né? Que a gente monta, né? Onde esse bracket vai. E a gente retira as superfícies é, que vão nele e a gente analisa o clearance, né? Uhum. Que a gente vê o gap da distância entre uma peça e outra, a gente vê as restrições, a gente vê a espessura. Então a gente tira toda essa informação de desenvolvimento do produto através das contrapeças e dos inputs, né, dos pré-requisitos Uhum. do fornecedor. A gente vai ter live que a gente vai falar, podcast, a gente vai falar sobre, tipo assim, analisando o package, que é a montagem, né? Para Isso. quem não sabe, package é uma montagem de um conjunto aonde essa peça vai montada. Então, se é em um carro, se é na caixa de roda, então é um package montado de todas as peças naquela região. Se for, sei lá, num liquidificador, por exemplo, então dentro da base do liquidificador é um package, é a própria base com os componentes internos, enfim, Exato. né? Que é importante para a gente modelar, que é modelagem top-down, né? Você Isso. pode fazer modelagem top-down. Modelagem top-down é aquela modelagem que você faz A a partir. partir de um package. Então você já constrói a peça já pensando na montagem e tudo mais, né? Com informações da real montagem, né? Sim, Que é inclusive tudo importante. informações de coordenadas, né? Uhum, Que exatamente. aqui a gente vai começar a modelar, a gente já modelou na semana passada, Uhum, a partir de uma peça, né? De uma contrapeça, utilizando a superfície de referência e utilizando as coordenadas de montagem. O que facilita bastante na hora de fazer o assembly, né? Porque a gente não uhum. vai precisar movimentar a peça para a contrapeça. Então ela já está desenhada na Na contrapeça. contrapeça. Deixa eu só. Você colocou aqui nessa peça modelo, é uma peça didática, tá? Sim. Que a gente construiu, inventou aqui.
A Gabriela usou duas regiões ali que a gente pode usar. A gente vai ter aula de GDT, tá? Então a gente tá já começando a planejar aí. A gente vai dar dicas de GDT também, que Sim, pode ser usado, e pode ser não, precisa ser usado o GDT nessa precisa. peça para Sim, montabilidade, etc. exato. Ela usou, ela usou dois oblongos e Isso, um furo. isso. Bom, no GDT, né, nós usamos 4-ray e 2-ray, Uhum. certo? Então, o que significa, você que está aprendendo, você está na engenharia, né, tá estudando, etc. O que significa 4-ray e 2-ray voltado aí para o GDT, né, e na peça, e montabilidade. 4-ray é o furo circular propriamente dito, aonde ele trava a peça em quatro direções, certo? Então ela não movimenta no plano em nenhuma das quatro direções. O two-way ele tem quatro direções não, nas duas direções, né? Então, Sim, né? X, X e Y. Y. Se você. Quatro direções seria quatro dimensões, né? Desculpa aí. Tá mais Então, avançado. beleza. É porque eu contei os quatro lados. Mas beleza. Então ele trava em nenhum no plano, em X e Y, ela tá travada. Só que tem uma liberdade, tem um grau de liberdade aqui em um dos planos, né? Então, em um dos eixos, desculpa, em um dos eixos. Então, ou X ou Y vai estar livre. Por quê? Isso faz com que a peça ela consiga ter um certo ajuste na montagem, porque nada é 0-0. Então, você precisa ter um grau de liberdade, porque senão você perde muita peça. E depois a gente vai falar isso sobre Sim. no conteúdo de GDT, né? Algumas situações exigem isso, né? Exige esse tipo de fixação. Uhum. Então, isso também vai variar no desenvolvimento do produto, que é um tema bastante interessante para a gente abordar, né? A gente Uhum. vai abordar em outros podcasts, pois esse desenvolvimento, essa pré-análise, né? O desenvolvimento do produto antes do produto ser modelado faz toda a diferença na otimização do tempo na hora de desenvolver o produto, né? E na hora de entregar. Legal. Então, vamos lá, vamos começar nossa peça aqui do zero. Uhum. Certo? Eu fiz um passo a passo aqui também para ir me guiando, né? No Certo. sketch. Então a gente vai começar fazendo a base dele. Então, como é que a gente vai fazer a base? A gente vai renomear, né? Abrir um geometrical set. Legal. Isso a gente usa isso aí principalmente para organizar a árvore de construção, né? Exato. A gente vai abrir um geometrical set e eu vou renomear o part body também como base, porque ele vai ser o meu principal. Vão ter bodies secundários, né? Mas ele vai ser o meu principal. A gente vai usar booleana, então isso é importante a gente saber o body principal, que vai ser o body que a gente vai construir toda a árvore. E aqui, Anderson, uma coisa interessante também que a gente já falou aqui nos podcasts, eu vou mudar a cor dele para que a gente, toda a matemática que a gente for adicionando a ele, vai mudar de cor e vai virar azul. Então, isso também vai guiando a gente, uma coisa interessante que a gente falou. Exatamente. Uma coisa importante, pessoal, assim, planeje o seu modelo. Não saia modelando de qualquer jeito, botando comando em tudo quanto é lugar. Organize a sua árvore, porque se ela estiver organizada, se ela tiver com os comandos arrumados, organizados, preparada para uma operação booleana, por exemplo, você consegue voltar, achar na árvore de construção o comando que você precisa muito mais rápido. Sim. Então você tem uma edição, um trabalho de edição, caso precise, mais rápido, né? Sim. Que aqui são peças mais curtas, né? Por conta da live, mas a gente também vai começar peças maiores e que vão exigir uma organização, senão realmente se perde. Você vai ter que começar do zero, porque você não acha. Exatamente. Isso por experiência. Experiência própria, né? Então, vou usar o plano YZ aqui. Uhum. O bacana é que já o CATIA V6, ele já dá um preview. Quando você seleciona o plano, se você quiser clicar no sketch, você já vai ali na própria preview ali e já clica no sketch. E já clica. Ou você vai embaixo no comando, né? No comando, então a gente vai utilizar o comando sketch agora para começar esse design do nosso plano. Então, vamos lá. Vou pegar Edge. E assim, o interessante no sketch é que tem essas referências que ele pega automaticamente. Aqui ele tá pegando a referência de estar no eixo X, né? Sim. Então aqui, ó, ele já traçou, tá vendo? Então é uma coisa. Ele tá aqui no meu. Eu tava modelando com. Então ele já traçou aqui nesse eixo. Uhum. Então eu não vou precisar, ele já até apareceu um Hzinho aqui, né? Eu não vou precisar, já ficou até verde. Eu não vou precisar fazer essa cota em relação aos eixos, porque ele já pegou. Só que eu não coloquei a cota de comprimento, então eu vou colocar ela que é de 15.
Então, seguindo a Edge. Ou eu posso dar duplo clique aqui. No CATIA, quando você dá duplo clique no comando, ele repete, ele continua repete, repetindo. Para não ter que ficar voltando. Pronto. Depois dá um S que ele sai do comando. Isso daqui é 15 também. Deixa eu dar uma olhadinha no quanto eu coloquei. 20 e 30. Na cola. Muito número. A gente falou até no podcast passado que do fica verde, né? Do constraint. E fica verde exatamente porque a gente não só cotou a dimensão da edge, mas como a gente cotou também ela em relação ao 00. Então, o software precisa entender onde está essa edge com relação ao 00 dele. Então, quando a gente faz isso, ele restringe, né? Ele restringe qualquer movimento que ela possa ter em outro eixo. Então, a cota está fixa, ela está cotada, ela fica verde. Caso não, ela ficaria preta. E se tivesse uma cota a mais, né? Ela ficaria roxinha, enfim, vermelha. Uhum. Então a gente dá um exit aqui para. Pronto, a gente tem nosso perfil. Aí sai do sketch, né? Vai pro ambiente 3D, né? Exato. Você tava no 2D, vai pro 3D. Exato. Eu vou dar um extrude aqui. Uhum. No sentido contrário. Esse aí é Extrude Surface, né? Surface, de superfície. Lembrando que no Geometrical Set a gente usa superfície. Quando a gente vai pro body, a gente vai espessurar, né? A gente vai dar... Vai virar um body, então a gente vai espessurar ele. Deixa eu... Minha colinha aqui de novo. De 45. Ok, a gente já tá tendo o nosso perfil da base aqui do Brecht, né? Agora eu vou fazer uma operação de body. Então eu vou vir aqui, definir ele, sair do Geometrical Set. E eu quero espessurar ele. Eu vou usar esse Thickness Surface. Eu poderia usar o Pad também, mas eu vou usar o Thickness Surface. Beleza. O que o Thickness Surface faz? O Thickness Surface, ele acrescenta espessura, né? Ele vai dar espessura a essa superfície, que é uma superfície, uma casca, né? Uhum. Então, ele vai dar essa espessura que a gente precisa. Sabendo que para ela conseguir fazer isso, se você desse um Extrude Surface e ele tivesse aberto, por exemplo, em algum desses vértices, ele iria fazer. Provavelmente ele iria fazer. No CATIA V5 fazia. Só que você não conseguiria dar o Thickness Surface. Então tem que ficar atento, porque às vezes é muito pequenininho. É muito, né? Tá aberto, mas é muito pequenininho, você não consegue ver. E aí você não sabe por que o comando Thickness não tá fazendo. Principalmente quando faz comando de corte entre superfícies, né? A gente vai fazer também. Quando você faz comando de corte, às vezes é uma região bem delicada, que o corte não fica às vezes um furinho de nada. E realmente, às vezes o próprio software aproxima, ele entende o que é e aproxima. Às vezes realmente você tem que voltar e corrigir a operação feita anteriormente. Mas tem que ter cuidado com isso. Quando a gente vai dar um join, por exemplo, em várias superfícies, corta e dá o join, existe uma tolerância que ele fecha. O CATIA ele fecha. Só que, às vezes, ele fechando, só é visual ali, sabe? Tipo, ele fechou, mas a superfície não está fechada. Aí, quando a superfície complexa, gigante, um painel de instrumentos, uma peça gigante, aí você tem muito lugar e você não sabe porque não está dando espessura. Entendeu? Então tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes ele fechando, ele continua com gap, mas só visual ali. Aí você vai dar um Thickness Surface, aí ele fica com umas. Entendeu? Tem que ter cuidado. Que é até uma ferramenta que a gente usa também para verificar se está correto, né? Exato. A gente usa ele como. Serve até como verificação. Verificação. Já é uma dica, já é uma sacada de experiência. Então, aqui. Eu mudei o sentido, né? Que eu quero que ele espessure para fora, não quero para dentro, senão eu vou perder essa distância entre superfícies aqui. Eu não quero por conta da minha restrição. Então eu vou dar aqui de 3 milímetros, que é a espessura da minha peça. Certo. Não, acho que eu não dei de 3, eu dei de 1. Minha espessura é 1. Quando eu quero corrigir, eu fiz aqui que eu não é essa. Duplo clique. Eita. E 1. Aí, bacana.
Então ele entrou aqui no body, né? Automaticamente já ficou azul. Vamos pro próximo passo agora, que é fazer um... Ele tem um recorte, Uhum, que é até interessante a gente falar, que é possível fazer por booleana, né? Porque você vê que é um recorte que vem aqui na peça que uhum. a facilidade de fazer por booleana, a estratégia de utilizar booleana, a estratégia certa. É interessante conhecer booleana, porque quando você bate o olho em uma situação dessa, você já sabe, né? Uhum. A estratégia para usar, que é uma estratégia mais fácil de conseguir. Falando um pouco aliás, você vai construir agora, né? Vou Então, aí construir. a gente fala sobre depois o. Então, vou abrir de novo um Geometrical Set. Vou botar corte. E um body. Então, vamos lá. Eu vou precisar construir um plano. Não vou usar esse plano. Vou precisar construir um plano nessa superfície. Então, aqui eu vou escolher o plano tangente to surface, né? O tangente à superfície. Uhum. Ia falar inglês com português agora. Acontece às vezes, né? Dá um E, bug, já foi. e aqui eu vou criar um midpoint, né? Que ele precisa do ponto para... Certo. E eu vou criar nessa edge um midpoint. Aí, já Aí deu um preview lá ali, ele já ele já reconheceu. reconheceu. Bacana. Agora a gente vai criar um plano em ângulo, porque eu preciso daquele perfil em ângulo. Ele reto, ele não fica legal. Então a gente vai criar em ângulo aqui. Vou criar uma linha. Point. Essa linha aqui, a bissetriz, né, ela traça exatamente na metade. No caso, como aqui está em 90 graus, ele vai traçar aqui em 45 graus. Então, por estratégia também, eu vou utilizar ela para me auxiliar, para eu não precisar ficar fazendo muitos comandos. Excelente. Então, vou usar a linha 1 de referência, que é essa, e a linha 2 de referência, que é essa, que eu quero nesse sentido. Ele já criou, e ele precisa de um ponto. Create ponto. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vou criar um midpoint também. Ele tá dando erro de. Ah, tá. Pronto. É que tava faltando um ponto de referência. Eu posso utilizar esse menos porque eu não quero ele para lá, eu quero para cá. Ou eu posso vir aqui Inverter. e inverter. Dou um OK. Pode ser esse tamanho aqui não pode ser menos ou É só uma mais. É só referência, uma né? referência de angulação, né? Uhum. 45. Aqui ele já traçou esse plano verdinho a Uhum. 45 graus, né? Com a referência da edge, enfim. Então tá aqui nosso plano em ângulo. Ele está construído aqui dentro do nosso... A importância de você colocar um plano na posição, no ângulo que você quer, é porque você vai desenhar um sketch ali que para você, nessa função de nervura que você vai fazer agora, ele precisa ter essa angulação. Então é super importante. Sim. Vamos pegar essa cota aqui. 9,9. Nossa base, ele vai entrar aqui. Então, eu vou precisar usar como referência essa edge aqui. Então, eu vou trazer ela do 3D para usar ela como referência com a linha tracejada. E traçar aqui o nosso sketch. Sair da linha tracejada. Agora a gente vai cotar ele aqui. De 9.
daqui para aqui, dessa edge para essa. Vou botar aqui 60 graus, porque ele é equilátero. Uhum. Ou seja, todos os lados são iguais, ele tem 60 graus. E daqui 22,5, que é a metade, né? Eu quero que ele fique bem na metade. Então, desse vértice aqui pra cá, quero 22,5. Vamos lá. Eu só vou agora esticar ele, né? Porque vou usar o trim para fazer isso. Porque eu quero que ele passe mesmo. Uhum. Traçar essa reta. E um comando interessante do trim também é que se eu pegar, ele fecha. O trim tanto serve para Cortar, né? cortar quanto para estender, né? É. Pronto, então tá traçado aqui, né? Em relação ao eixo, nosso perfil. Ó, então, o importante do plano em ângulo é justamente esse perfil que eu quero aqui, né? Porque se eu tivesse com ele rebaixado, ele não... no plano, né? Na superfície, ele não ia conseguir fazer esse perfil aqui. Então, a gente vai aqui pro body. Vamos dar um pad nesse perfil que a gente traçou. Uhum. Deixa eu ver de quanto. De 10. Os dois lados. Ó. Legal. Que é justamente o que a gente queria. Vamos voltar aqui no Geometrical Set para a gente poder fazer o corte aqui de dentro, né? Você perceba que a Gabriela está alternando entre O body. os bodies e o Geometrical Set, né? Está organizando, ela está modelando e guardando os comandos aonde ela quer. Então isso é super importante, tá? Isso. E falando um pouco, enquanto a Gabriela está modelando aí, essa operação que ela está fazendo, que ela vai usar a operação booleana, certo, Gabriela? A operação Isso. booleana é quando você constrói a sua árvore de construção de modo a deixar as operações separadas, ou seja, você não constrói a sua árvore sequencialmente, comando embaixo de comando. Ela pegou uma operação que ela vai fazer agora, que ela vai subtrair, né, e deixar Isso. Union Tree. vai fazer uma union tree, ela vai deixar a interseção conectada e o restante ela vai eliminar. Então está fazendo por operação booleana. Então ela construiu uma ferramenta que seria esse triângulo aí, que vai ser uma nervura, e depois vai fazer a subtração e deixar, né? Uma coisa importante, por que essa nervura está aí nessa peça? Uma nervura numa peça, quer seja peça plástica ou peça de sheet metal, que é o caso aqui, ela serve para reforçar. Então, como essa peça é um bracket, é uma peça de fixação, ela vai fixar ela vai fixar uma peça em uma outra peça. Então ela precisa ter uma certa resistência, senão ela pode empenar, ela pode, né, amassar, enfim. Isso. Então essa nervura serve para dar resistência. Bom, a gente sabe, nesse caso agora, se essa nervura é suficiente ou se ela está no tamanho certo, a gente não sabe. A gente está construindo como uma proposta e aí entra a técnica 7DMA, né, que é saber fazer pré-análise. Entendeu? Desenvolver. Então, Eu fiz enquanto... Termine. né? Não, então, então, assim, a gente não sabe. Então, qual é o grande lance? Nós vamos. Vai ser no próximo vídeo, né, Gabriela? Que a gente vai fazer isso, a pré-análise dele, não sei. Sim, sim. Em algum momento a gente vai fazer. A gente vai fazer a análise, isso. Fazer a pré-análise. Então, a gente vai construir essa nervura e aí vai fazer uma pré-análise para ver se está atendendo os esforços, se não está, se tal. Né? E para a questão de ferramental, a gente fez assim, só didático, para mostrar os comandos, mostrar o conceito e tal, mas normalmente uma nervura, quanto mais aberta, principalmente numa ferramenta de estampo, quanto mais aberta, quanto ela mais angulada, né? Mais fácil de fazer, a ferramenta quebra menos, etc. Sim. Entendeu? Então pode ser que essa nervura que a gente está fazendo não seja o suficiente, precisa abrir mais. Ou tá muito robusta, então pode diminuir um pouco mais, etc. Sim. Entendeu? Por isso a necessidade de estar em bodies, né, separados, sketch organizado, e como o Anderson falou, né, a gente pode fazer até análise com e sem
ou com várias Sim, designs com diferentes, certeza. justamente para ver o impacto, porque como a espessura é pequena, né, de 1 milímetro, e tem essa largura assim, considerável, então se faz necessário, né, por análise, uma Uhum, nervura para sustentar o bracket quando ele sofreu o esforço. uhum, Enquanto o Anderson estava falando, o que eu fiz basicamente, né, foi dar esse corte, porque para a baleana de Union Trim, eu vou precisar desse recorte para poder subtrair essas faces. Se eu não fizesse recorte, eu não ia conseguir subtrair essa face. Quando eu desse o Union Trim, ele ia sumir com tudo, ia ficar só um corte. E não era o que eu quero esse perfil aqui, eu só não quero essas faces. Então, se fez necessário esse corte aqui, para a gente fazer. Eu usei um offset, né? Deixei de 1 milímetro, porque a espessura da nossa peça é uma espessura constante de 1 milímetro. Então, a gente se fez necessário agora para a gente fazer o Union Trim. Só que antes de fazer o Union Trim, que é uma operação de booleana, eu vou espelhar esse body que eu já fiz aqui pro outro lado, para legal. evitar de remodelar, e caso altere em um, vai Vai alterar alterar o no outro. outro. Excelente. Como é igual, né? Simétrica. É simétrico, Então, está na mesma posição, é o mesmo dimensional, então a gente uhum. pode fazer. E então eu vou usar esse comando de mirror agora para a gente fazer essa operação. Basicamente, ele pede o quê? O mirror. O mirror, ele pede o body, que eu O vou usar, original, né? o original, que eu preciso selecionar aqui, eu preciso selecionar, Ela pede um, né? eu preciso selecionar os dois, porque senão ele só vai o pad. Então eu preciso selecionar tanto o pad quanto o pocket. E ele Certo. precisa de um elemento para ser essa simetria, que eu vou criar um plano. Por que eu vou criar um plano? Eu poderia utilizar o ZX, mas perceba que meu plano ele não está no centro da minha peça. Uhum. Eu poderia ter construído também a peça simétrica, como a gente já fez em outros vídeos, Uhum. mas como ele não está no centro, eu não posso usar ele, porque se eu usar o body, eu vou até fazer Ele vai jogar pro outro lado, né? eu vou até fazer aqui um ZX. Olha lá, Aqui, ó, tá onde ele vendo? tá. É, Se ele tivesse aqui no centro, ele ia estar exatamente aqui, mas ele, como ele não tá, legal. então aqui eu vou Criar criar um meu plano. plano mais seguro. Eu vou botar normal to curve. Ele ainda não tá no nosso body principal, isso é um guia pra gente. Legal. Posso dar uma dica? Vamos supor que nessa situação, essa nervura, vamos supor uma situação hipotética, certo? Que no nosso package, como é? Nosso package hipotético aí, que não tá aí, beleza? Mas vamos supor que na nervura de lá, vamos supor que entrasse uma peça, sei lá, ou passasse um fio, alguma coisa assim, sei lá, tô supondo. E aí, a geometria da nervura é igual, mas você precisaria que o outro ficasse um pouco afastado. É possível fazer isso? Sim. Poxa, mas eu quero fazer isso, é o mesmo comando. Como é que você faz? Em vez de você criou o plano midpoint. central, Isso. midpoint, você criava o plano com offset. E aí você dava lá uma cota de, sei lá, de 5 décimos. Aí Isso. esse carinha aqui, o segundo carinha, iria um pouco 5 décimos mais para frente. Então você conseguiria controlar isso também. Exatamente, uma sacada boa. Exatamente. E o que você controla sem precisar remodelar, né? Economizando tanto tempo quanto a árvore ficar mais enxuta, né? Isso. Então agora a gente vai fazer o comando de booleana union trim para adicionar esse cara ao body principal. Para isso, eu vou definir ele, né? Um comando novo aqui do Catia V6, né? Que a gente... Massa. Então vamos lá, structure. Esse cara aqui, union trim. Então eu quero pegar ele com esse body. Lembrando que booleana, né, são comandos entre bodies. Não adianta estar em superfície, que ele não faz. E esse design que eu deixei aqui aberto é justamente, como eu já tinha falado, para remover aqui, ó, face to remove. Para remover justamente as faces que eu não quero. Você não quer. Legal. Porque se eu deixasse ele sem o corte, ele iria fazer um corte no meu body principal. Que era sem o vazado, né? Se não tivesse o vazado. Pronto. Ele não ia ficar assim. Deixa eu dar Dá um raio na superfície. Na superfície, que tá cinza, e nessa daqui também. Legal. Ele não ia ficar assim, ele ia abrir, isso aqui também ia estar aberto. Uma coisa interessante, pessoal, olha só, uma dica que eu dou. Existem várias formas, né, Gabriela, de fazer.
Sim. A mesma operação você pode fazer de diversas formas, tá? Então a gente usou um método agora aqui, que não significa que é o certo ou o errado, é o método que a gente está usando nesse momento para ensinar, mas ele pode ser, tipo, por exemplo, se a Gabriela fizesse lá aquele triângulo aberto no fundo embaixo, Uhum. né, com espessura, mais vazado embaixo, também funcionaria. Funcionaria. Porque ele entenderia que aquela regiãozinha era para recortar, ele vai ficar Sim, espessura, sim. etc. Então dá para fazer. Então existem algumas formas da gente fazer a mesma operação de formas diferentes, tá? Sim. E perceba também que é importante a angulação, né? Se não Sim. tivesse angulação, ele não ia ter Esse efeito, né? esse efeito, ele ia É, estar reto, ele ia passar é. reto. E essa angulação ela é importante justamente para a ferramenta, né? Então, quando vai estampar, ele precisa ter um ângulo para extrair, enfim. Exato. Né? Existe todo um porquê que está sendo feito dessa forma. Tá? Exatamente. Pode ser, aí tem as questões de tá alto, tá baixo e tal, então a gente né, Muda. refina, não tem problema. Exato. Então vamos agora fazer os cortes, né, dos furos. Uhum. Vamos lá. Para fazer os cortes, eu vou usar esse primeiro plano aqui. Ele tá hard, mas eu sei que é um plano que tá aqui na base, então eu vou utilizar ele. Eu poderia utilizar aqui de cima também, eu só quero ver a vista assim, né, de top. Ele tem um furo menor aqui, um furo central. Tem esse recorte, os dois. Ok. Tem esse. Aqui é mais trabalho de sketch mesmo. Com certeza. O oblongo, né, que você traça uma edge e puxa. Uhum. Não vou desenhar o do outro lado porque ele tá simétrico, então eu só vou espelhar. Os furos eu não posso fazer isso porque eles são diferentes, tanto diâmetro como posição, né? Uhum. Então eu vou fazer isso apenas com o oblongo. E perceba que, bom, a gente está vendo em top view, né, de Isso. cima. Ele está em um plano, certo? Então Sim. provavelmente esse sketch aí não está em alguma das faces, não está em cima. Não tem problema. Porque como ela vai fazer extrusão, né, Gabriela? Exato. Então Leu depois, meus pensamentos. depois até depois rotaciona ali, porque é para o pessoal ver depois. Sim. Então vamos lá. Esse diâmetro aqui é de 7. Olha, foi quase. O de cima de 4. Nossa, eu gosto muito. Uma das coisas que eu mais gosto é de cotar. Principalmente de fazer 2D. Eu adoro. Uhum. Esse daqui é de 8. Aí quando ele já tem referência, tá vendo como a peça tá no 00, toda referenciada, ele começa a ficar verde. Enquanto ele não fica verde, ele tá faltando uma referência. Ou em X, ou em Y, ou o dimensional do perfil que você traçou, né? Uhum. Essa daqui é 1522.5. Tá sempre do centro. Quatro, 8. Quando eu pego uma cota que ele já tem, ele dá um. Fica roxinho, né? Quer dizer que tá over. Overconstrain. Exato. Ok, já foi. Falta aqui. Ah, falta em relação. Cima. Importante você, quando você estiver cotando, você
saber a posição onde você quer, né? E aí a referência da onde você da sua geometria, no caso o retângulo ali, em relação à peça, você cota na edge ou no ponto, e aí você cota na sua referência. E aí você bota a Isso, distância que você precisa, né? E você consegue controlar. isso. 7,5. Esse daqui ele tá exatamente no centro. Uhum. Opa. Del. E perceba que ele ficou verde e não ficou verde nos raios, porque tá faltando justamente com relação a X. Então, Uhum. ele até indica, ou seja, que ele tá solto, né? Ele não sabe onde Uhum. é que ele tá. Em um dos eixos, Em né? um dos eixos, Porque em si o perfil tá dimensionado, mas em um dos eixos tá faltando, que é essa de 17,5. Que é a metade mais os 10 lá. Uhum. Pronto. Todo mundo verdinho. Agora falta a gente... Vou traçar uma linha de centro. Vou botar construção, porque eu não quero que ela apareça quando eu sair do 2D pro 3D. Uhum. E vou utilizar esse comando aqui também, na Edge, para a linha ir para os dois sentidos, né? Só por... É o symmetry, né? Tipo assim, se ele foi 5 minutos para um lado, ele vai 5 minutos para o outro. Exato. Legal. Pronto. Vou tirar aqui da construção. Vou selecionar todos o perfil, né? Uhum. A geometria, né? Do oblongo, toda a geometria, todos Fazer um mirror. O mirror do 2D, né? certo. Que é em relação, Dentro do sketch. Dentro do sketch. Perceba que o mirror, ele está sempre relacionado a um plano ou um eixo, né? Um eixo. Então Ele você pega precisa de aquela uma linha. geometria, seleciona o eixo e ele vai para o outro lado. Exato. Que também tem, você até falou, até lembrei o comando translate, né, Anderson? Sim. Que a gente pode usar também para mudar o offset, né? Exatamente. Que também é um outro comando que a gente podia usar. E o translate, o translate, ele também pode recortar o sketch anterior e jogar do outro lado. Você deu uma referência e mudei no lado errado. Em vez de você ficar mudando, desenhar tudo de novo, ele pega o perfil e joga para o outro lado. É isso aí. Pronto, aqui como o Anderson falou, né, a gente usou esse plano inferior, então para desenhar. Esses que estariam aqui na borda não estão. Você poderia ter feito num outro comando. A Gabriela cortou caminhos. É importante que você perceba, e aí essa ideia da gente estar fazendo esses podcasts aqui é trazer justamente nossa experiência do dia a dia na engenharia industrial. E aí ela poderia ter modelado os comandos, né, as geometrias inferiores, feito a operação de pocket para recortar, né? E poderia ter modelado de novo de cima, o Bob Longo. Mas, Sim. no entanto, ela selecionou o plano só e fez tudo, porque ela vai recortar de uma vez só, entendeu? Então não tem problema, pode ser feito assim. O importante é enxergar o perfil final, né? Sim, o resultado. O resultado. Por isso que é importante também uma pré-análise, um desenvolvimento inicial. Sim. Eu não vou usar o Pocket, eu poderia usar o Pocket, mas eu vou usar outra booleana. Uhum. Vou definir aqui. E vou usar a booleana de remoção, que é essa aqui, remove. Legal. Eu já selecionei lá o body principal, né? Essa é a ferramenta que eu quero cortar. E ele também faz a mesma função do Pocket, né? Uhum. Nesse caso aqui. Dou um hide aqui. Ok. Então agora tá faltando. Tá faltando a gente fazer o acabamento, né? Que nesse caso aqui agora são os fillets. Só um ponto aqui, Gabriela. Por exemplo, aqui requer até um pouco mais de aprofundamento se a gente estivesse discutindo a engenharia. Por exemplo, não é o caso, mas a gente poderia estar discutindo a engenharia aqui da peça. Por exemplo, essa nervura, a crista dela, quantos milímetros está em relação ao furo? Tá? Isso com relação à ferramenta poderia dar problema na hora de estampagem, poderia rachar, enfim, poderia trazer algum tipo de problema aí. Aí talvez teria que deslocar ele um pouco, mas essa não é a questão agora, tá? Então, assim, sabendo por que está sendo feita a nervura, e aí a posição é um outro podcast, e aí seria uma outra discussão, né? Tem tema bastante de análise do produto,
Mas a ideia é aprender os comandos e entender onde eles estão e por que tá usando eles. Sim, a gente pode até fazer uma análise, né? Nos Exatamente. próximos e ir modificando essa nervura aqui, até modificando na própria árvore aqui, já vendo o Aham. resultado na simulação, já que é uma plataforma Sim, sim. integrada, né? Tem todos os apps É. aqui. Então a gente pode fazer essa simulação estática, modificando e vendo o resultado, até o resultado, o design que melhor atende nossa solicitação, né, de Massa. esforço. Isso aí. Então vamos por, a gente deixa o fillet por último, né, como a gente vem passando sempre, porque a não ser que seja extremamente necessário, é uma operação de acabamento. E no início da árvore, possa ser que atrapalhe o design. Uhum. Aí você está usando o comando fillet, né? Isso. E perceba que ela está usando em um só comando, selecionando todas as arestas que tem a mesma cota de 5, né? 5 milímetros, né? Você vai Vou usar de de 10. 10. Tá. Por quê? Porque é uma coisa importante. Quanto menos comandos você tiver na árvore, melhor. Quanto maior o comando, maior quantidade de comandos, sua árvore fica pesada, você fica muito amarrado comando por comando. Ela poderia ter feito. São 4 vértices. Ela poderia ter usado um comando fillet para cada um, poderia, entendeu? Uhum. Mas não faça isso. O ideal é você usar um comando só de fillet para todos os, Sim. né? Que Todos, forem o todos os mesmo o fillet, né? mesmo fillet. Você pode mudar ele como variável. Você pode também. No mesmo comando você poderia ter filhos diferentes, pode fazer, mas aí né, é mais avançado, é uma técnica mais avançada. Uhum. Ele tem um more aqui, né? Que Aham. ele permite você fazer esse controle de. Uhum. É importante também para estampar de não deixar quinas, né? Uhum. Para o processo de fabricação. Exatamente. Mas isso dificulta, às vezes até impossibilita, né? A fabricação. Uhum. Então, isso daí também é uma dica de análise de. Aqui eu vou usar de 1. Vou dar um preview. É isso aí que eu quero. Dá um ok. Dá um zoomzinho aí na. Ó que interessante. Vamos ver essa nervura um pouquinho de lado, Gabriela. Deixa ela um pouquinho de lado aí. De Ó, lado assim? assim, rotacionando nesse eixo pra gente ver. Beleza, bacana. Ó que interessante. Deixa eu ver se eu consigo usar o... Sabia que ia usar isso para alguma coisa. Quando a gente comprou essa televisão, eu falei, a gente vai usar esse treco para alguma coisa. Mas beleza, vamos lá. Olha só, existe uma técnica de passar fillet, Sim. tá? A gente não usou essa técnica aqui, mas o próprio CATIA, e não é a intenção, inclusive, dessa aula aqui, mas a gente vai fazer uma aula, né, Gabriela? Falando sobre técnica de fillet. O ideal do fillet é que ele passe no maior percurso possível, claro que tem exceções, mas ele passe no maior percurso possível contínuo, sem Sim. quebra. Então, olha só que interessante. Quando eu olhei essa peça aqui, que a Gabriela começou a fazer, eu falei assim, ó, o ideal, eu já pensei, né, o ideal seria que esse fillet de baixo viesse, passasse por aqui, como ele exatamente está fazendo. Vem aqui por baixo e vai embora. Mesma coisa é o de cima, tá vendo? Ele vem aqui e tal. Então, esse aqui. Então, se a gente estivesse no Ice Surf, por exemplo, fazendo, construindo a superfície, superfície, e aí no Ice nós fazemos fillet por fillet, então o que a gente iria fazer? A gente primeiro iria fazer esse fillet aqui de cima, certo? O CATIA ele já fez automático, ele já passou da forma correta, entende? Essa não é uma peça de aparência, mas se fosse uma peça de aparência, a construção e a passagem do fillet é muito importante. Então, o que aconteceria? A gente teria que passar esse fillet primeiro e depois construir esse fillet baixo para ele passar justamente bonito aqui. Uhum. Né? A outra forma seria passar esse aqui primeiro, que iria quebrar, né? Iria ficar uma ponta aqui, e depois vir com outro fillet. Sim. Não ficaria bom, certo? Então, Sim. bacana. Obrigado pelo mouse, valeu. Então vamos nessa. E isso é interessante até quando são peças que tem outras, né? Já tiveram vários cortes de superfície, você precisa passar ali um fillet entre elas. E se não for usando essa técnica, você não consegue passar. Ele não passa. Não passa. Ele dá erro, mesmo que você tente passar um fillet de 0.1, ele não Não passa. vai.
Então, é importante você ter essa estratégia de qual fillet nessa situação não precisou, porque a peça está bastante Uhum, alinhada, mas numa situação que a peça já foi muito modificada, tem uhum. vários cortes de superfície, você tem que tomar a estratégia de qual superfície você vai passar o fillet primeiro para que o próximo fillet consiga passar. Exatamente. Uma coisa importante, assim, ó, o CATIA V5, as últimas versões já trabalha com Bezier, para alguns comandos já. Mas normalmente o CATIA ele usa NURBS. Então existe uma diferença, a gente vai explicar isso depois em um outro podcast, da diferença entre superfícies construídas com NURBS e Bezier. Então a NURBS, que é o que normalmente o CATIA usa, ele constrói, se precisar, 1 milhão de control points para fazer aquela geometria, por exemplo, para passar o fillet. Tá o fillet passando num canto muito ruim, muito apertado, com muito encontro de superfície naquela região, e você quer passar aquela cota de fillet, sei lá, 5, 2, não importa o tamanho, ele vai forçar o máximo possível e vai fazer o fillet. Né? Então, você quer que eu faça o fillet? Então, eu vou fazer o fillet. Então, ele passa, ele constrói 1 milhão de. Deforma, inclusive, em algumas operações, deforma aquela regiãozinha, mas ele passa o fillet. Sim. Certo? O Bezier não. O Bezier é uma superfície controlada com control point, no máximo 16 por 16, mas a gente fala depois, vai ter um podcast só explicando isso. Então, existe a diferença. Então, quando é Bezier, existe uma preocupação maior da superfície por causa da classe A, que a classe A nada mais toda a região aparente que o cliente usa. Então tem que ter um controle maior, tem que estar uma passagem bonita, tem que ter uma superfície bonita, um design bonito e tal. Que não é o caso aqui, que aqui é uma peça mecânica. Né? Principalmente nessas áreas de transições, é importante essa utilização disso tudo que a gente está falando aqui. Bom, a gente deu o fillet na parte de cima. Obrigatoriamente também a gente vai dar aqui, né? Porque tá vendo que o fillet ele acrescentou material em cima, a gente precisa acrescentar embaixo também. Uhum. Então, vamos lá. Só que na parte interna a gente vai dar um filete um pouco menor do que o da parte de cima para manter a espessura constante. Vou botar aqui 0.4. Se eu vim aqui em tools, superfície que eu quero pegar e ver aqui se tá legal, preciso mudar um pouquinho. Ó, tá 1.056. Nossa espessura é de 1, né? Então, por tolerância aqui, tá aceitável. Mas se o projeto exigir uma tolerância mais arriscada, né? Mais apertada. É só editar no 5 centésimos tá ótimo. Tá ótimo. Então é isso. Esse aqui foi nosso bracket, né? Que a gente acabou de modelar. A gente vai fazer uma pré-análise depois, uma análise estática dele. E a gente vai brincar um pouquinho, né, com essa nervura aqui, né, Anderson? Ver como é que tá o reforço aqui, se tá atendendo, ou se essa peça vai tender a fechar ou abrir. Não, exatamente, Excelente. Bom, foi mais um podcast aí, Go 3DX, vocês aprendendo aí a ferramenta CATIA V6 dentro da plataforma 3D Experience. Olha só, nós temos muita novidade para chegar, tá? Nós vamos mostrar as 11 indústrias, os apps para as 11 indústrias. Exato. Então, vai ser gradativo, aos pouquinhos nós vamos melhorar vamos trazer a partir do momento que vai tendo mais conhecimento em um determinado software, a gente vai ampliando para que a gente consiga contribuir com vocês no aprendizado e estar prestes aí a conseguir uma oportunidade no mercado. Essa que é a nossa ideia, essa que é a nossa missão, né? Trazer conteúdo relevante na engenharia industrial usando as plataformas de último nível e com inovação, enfim, tá? Sejam muito bem-vindos, obrigado. E se precisar, tem dúvidas, manda pra gente nas redes sociais, tem dicas de modelo, que a gente faça, né, Gabriela? Sim. Sugestões, manda pra gente. A gente sempre abre uma caixa de pergunta lá no Instagram, né, que a gente abre para
mandar sugestões ou dicas ou dúvidas mesmo, a gente ajuda aqui. A gente desenvolve, grava um vídeo. Então, sigam a gente, né, no Instagram, no YouTube, sempre, No toda Face. semana tá tendo um vídeo. Excelente. Tá bom? E o lançamento, né, Go 3DX. Vai ter o lançamento agora, vai ter na verdade o evento, né, na quinta-feira, na quinta-feira. Então participem lá que vai ter muita dica bacana. Se inscrevam, link na bio. Link na bio, manda bala. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.